Convido os irmãos a ficarem em pé nesse momento. E eu quero ler o Salmo de número 100, extraordinariamente conhecido. É porque se alguém não conhecer, enfim, Salmo de número 100, apenas o versículo de número 2, que diz o quê? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Eu quero frisar essa parte aí, ó. Servi ao Senhor com alegria. De novo. Servir ao Senhor com alegria. De novo. Servir ao Senhor com alegria. Poder sentar, meus irmãos. Eu tinha, na verdade, pensado, ou trabalhando numa outra coisa para falar nesta noite. Mas hoje eu estava almoçando com o nosso irmão Evaldo, né? Nosso querido irmão, e foi quando então ele recebeu um telefonema do seu irmão para ir à casa da sua mãe. E foi quando eles encontraram sua mãe sem vida. A mãe do Evaldo faleceu. E eu estive junto, claro, com uma família, as filhas, a esposa. E eu ficando pensando assim, Deus, estou sentindo no coração de falar outra coisa nesta noite. Então o Senhor me direciona. E eu fiquei pensando e refletindo sobre a brevidade da vida. A vida é breve mesmo. O profeta Isaías diz que a vida é como uma flor. Seca-se a erva e cai a sua flor. E a minha mente hoje à tarde ficou pensando o seguinte, da importância de nós valorizarmos a vida. De nós usarmos uma coisa que Deus tem dado para nós e que nem sempre valorizamos, que é usar a vida da forma melhor e usá-la para Deus. Deus tem nos dado a bênção e a dádiva da vida. E que maneira melhor de usar a vida senão servir ao Senhor com alegria. E essa expressão ficou já na minha tarde, assim, servir ao Senhor com alegria. E é sobre isso que eu quero refletir nesta noite. Mas para servir ao Senhor com alegria, diante da brevidade da vida, e antes que o fio de prata se rompa, o que é preciso? Do que é que nós precisamos? E eu quero tratar algumas coisas nesta noite com os irmãos. E eu penso que para servir o Senhor com alegria, você precisa de motivação. Você precisa de motivação. E não há motivação maior do que olhar para a bênção e a graça de Deus. Quando você olha para a obra de Cristo, de que Ele assumiu todos os seus erros, toda a sua pendência, toda a sua dívida, e chega diante do Criador, do Eterno, do Pai, de seu Pai, e diz: eu vim aqui para acertar essas contas de fulano, de cicrano, de beltrano. Aí então você serve o Senhor com alegria, porque a motivação maior é a graça de Deus. De manhã fizemos referência a uma obra magnífica de Lutero,
em latim de servo arbítrio, uma obra de 1525, do ano de 1525. E a tese do grande reformador é o seguinte: não tem chance de salvação, não. Para o homem, para o ser humano, não há chance de salvação. O que eu tenho que fazer para ser salvo? E Lutero vai dizer o seguinte: ó, não tem chance. Não dá. Porque a nossa vontade é escravizada, é de servo-arbítrio, a decisão servil, a escravidão da vontade, a nossa vontade está escravizada. E apenas quando nós tornamos-nos servos de Cristo, escravos de Cristo, e uma vez escravizados a Deus, aí é que a gente se liberta. Porque se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João capítulo 8. Mas quem é que me torna escravo de Cristo? O próprio Deus, a própria graça. E se alguém dissesse aqui na zona: mas eu quero ser salvo, isso depende de Deus, depende da graça de Deus. E como é que eu sei que eu sou salvo? O Espírito de Deus vai comunicar com o seu Espírito. O Espírito Santo, o Espírito de Deus vai dizer com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E quando você sentir isso, que Deus o chama, que Deus o quer, nada nesse mundo pode impedir. Porque nada pode obstaculizar os planos de Deus e a caminhada dos seus filhos. Então servia o Senhor com alegria. Servia o Senhor com alegria. E quer motivação para isso? Olha para a graça de Deus, para o que Cristo, Deus fez em Cristo por nós. Então não adianta contabilizar o que a gente faz. Ah, mas eu sou uma boa pessoa, e eu ajudo os outros, eu até empresto dinheiro para quem precisa. Não é isso. Não há chance de salvação da nossa parte. Mas toda a obra é de Deus. Então, se você quer servir, e é preciso servir o Senhor com alegria, nós precisamos de motivação, e a motivação está na graça, quando nós olhamos para a graça de Deus. Aliás, conta-se uma história, né? Do camarada que foi ao céu. Quando chegou lá no céu, o anjo de Deus: eu gostaria que tirasse essa flor, tira um pouco essa flor aqui, está me atrapalhando. Isso, agora não vai levar para casa, hein? Deixa aí. Isso, agora sim eu tenho uma visão melhor. Atrapalha a câmera, não vai levar a câmera também. Isso, ótimo, olha que gostoso, agora sim. Fica mais perto, né? Fica mais. O que eu estava falando? Me ajuda assim. O camarada foi para o céu. Chegou lá no céu, o anjo porteiro. O anjo falou assim: olha, o negócio é o seguinte, agora a coisa aqui está mudada. Para entrar aqui, tem que fazer 1000 pontos. Se não fizer 1000 pontos, não entra. Então vamos lá, o que é que você fez de bom na sua vida? Eu ajudei muita gente, levei muita gente para o hospital, fazia sopão, entregava na rua para as pessoas, acolhi na minha casa muitos andarilhos. E o anjo então fez assim: ai, que bonito, muito bem, 1 ponto. O que mais que você fez na sua vida? Olha, anjo, vou falar a verdade, fui casado 40 anos, a mesma mulher, nunca olhei para outra mulher, nunca olhei, fui certinho na minha vida conjugal. Ai, muito bonito isso, mais 1 ponto.
E tudo que ele falava era um ponto. Tudo. Chegou uma hora que ele falou: ai meu Deus, só a graça. O que é que você disse? Só a graça. Muito bem, 1000 pontos. Porque é só a graça mesmo. Ninguém entra no reino dos céus pelos seus méritos, porque é só pela graça. E aí, o texto diz: servir ao Senhor com alegria, e é isso que eu vejo nos homens de Deus, como Atos 16, os camaradas foram encarcerados, maltratados, e estão cantando e louvando ao Senhor. Como pode uma coisa dessa? Eles estavam servindo o Senhor com alegria. Sabe por quê? Porque eles estavam motivados, eles tinham motivação, e a motivação está na cruz de Cristo, na obra e na sua graça. Eu li certa vez a história de um pastor chamado Richard, que se escreve agora com W, Wimbrand, não sei como é que se pronuncia esse nome, mas é um pastor romeno, viveu na Romênia, na época em que a Romênia estava sobre o comunismo soviético. Esse homem passou de mais de 14 anos preso, perdeu sua família, filhos, no sentido da prisão, por causa da prisão. Esse homem escreveu um livro fantástico chamado Torturado por Amor a Cristo. Um livro antigo, famoso. Um dia esse homem, em 1966, se não me engano, foi num congresso nos Estados Unidos, diante de uma plateia enorme. Este homem dava o seu testemunho a respeito e sobre o amor que ele tinha por Cristo Jesus, de um homem que serviu a Deus com alegria. E num determinado momento esse homem abre sua camisa e ele tira sua camisa, e toda a plateia olha e vê o seu corpo cheio de marcas do sofrimento que ele passou nos 14 anos aprisionado sob o maldito regime soviético. Como é que um homem desse encontrou forças para seguir e servir o Senhor com alegria? Sabe o que é isso? Motivação é a graça. Eu fico impressionado com o entusiasmo dos amigos de Daniel, quando diante do rei Nabucodonosor não se curvam, mesmo diante da morte. E eles dizem ao rei: olha rei, nós vamos responder o seguinte para o senhor: se Deus a quem servimos quiser nos salvar, pois bem, e se Ele não fizer isso, mesmo assim nós não vamos te servir. Fico pensando aí que esses homens encontraram tanta força, tanta motivação, tanto entusiasmo. Aonde? Se não em Deus e na graça de Deus. Sabe que a palavra entusiasmo é de origem grega, né? Theos é Deus, é em Deus. Entusiasmo, a pessoa que está em Deus. Isso é motivação. Os olhos na sua graça. E não é sem razão que nós cantamos aqui: maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Servir, meus irmãos, ao Senhor com alegria. Mas há uma outra coisa que nós precisamos também, além da motivação, que é olhar para a graça. Nós precisamos de superação. E a gente não consegue servir a Deus com alegria se a gente não superar as limitações, não superar os obstáculos, não superar as intempéries. E nisso eu admiro o trabalho gideônico, porque os gideões pegam e vão para as escolas, vão para os hospitais, os hotéis e etc. Mas quantas vezes um gideão entrega a Bíblia para uma pessoa e a pessoa xinga,
fala palavrão, pega aquele Novo Testamento, joga assim, ó, na frente da pessoa, na lata do lixo, o Novo Testamento, que levou anos para ser traduzido na língua, em vários idiomas, e que foi guardado por séculos pela tradição, a fim de preservá-la, santa e bendita palavra de Deus. Você tem que superar isso, porque se o camarada que é Gideão não superar, ele desiste, ele fala, não vou fazer mais isso, porque o dia que o cara fizer isso na minha frente, eu vou dar uma paulada na cabeça dele. Dá vontade, mas ele tem que superar. E a palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria, com alegria, e é preciso superação. Quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, junto lá, os intelectuais, gente da filosofia grega, e eles estão ouvindo o apóstolo Paulo falando, mas chega uma hora eles começam a desdenhar do apóstolo Paulo. Quando Paulo fala do Cristo que ressuscitou, eles começam a desdenhar de Paulo, e o chama de catador de sementes, expressão que está lá no original. Mas se Paulo não superasse, não só isso, e quantos obstáculos ele passou na sua vida, ao ponto de dizer o seguinte: eu trago no corpo as marcas de Jesus, porque ele sofreu. Mas ele é um exemplo de alguém que serviu o Senhor com alegria. Porque para servir o Senhor com alegria, a gente precisa de motivação e a graça. Mas a gente também precisa de superação, a luta contra os obstáculos, as limitações e as intempéries. Nós já falamos aqui de uma vez passada, eu torno a repetir, de quando Billy Graham vai visitar Marilyn Monroe. E no seu camarim, esse que foi um grande servo de Deus diz, aquela mulher, foi o Espírito Santo me tocou e fez eu vir até aqui para dizer que você precisa de Jesus. E o que é que Marilyn Monroe disse a Billy Graham? Ela disse: eu não preciso do seu Jesus. E nem por isso, nem com os embates da vida, Billy Graham deixou de pregar a milhares de pessoas, porque é preciso servir ao Senhor com alegria, e para fazermos isso precisamos de superação. Quando Josué e Caleb sobem e vão ver a terra prometida, a Eretz Kadosh, a terra santa, eles olham aquilo e voltam empolgados, mas os outros espias não. Eles dizem o quê? Não dá, aquilo não é para nós, tem gente lá, tem gigantes. Mas esses dois disseram o seguinte: Deus não nos prometeu, então nós vamos possuir essa terra. Isso é superação. É gente que supera as dificuldades para quê? Para servir o Senhor com alegria. Quando eu penso em Davi enfrentando Golias, eu não sei se isso é um exemplo de superação, ou se Davi era doido mesmo. Porque Davi coloca a armadura, e diz o texto que ele não consegue nem sair do lugar. Ele tira aquela armadura e vai contra aquele gigante, aquele homem, aquele grandalhão. E por quê? Porque para Davi aquele homem afrontava o Deus de Israel. Ele está afrontando o Deus de Israel. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é superação. Isso é servir o Senhor com alegria. E para isso precisa superar as coisas da vida. Quando eu soube da história de Daniel Berger, Daniel Berger foi missionário que trouxe a Assembleia de Deus e Brasil, junto com outro que eu não estou me lembrando agora, mas enfim, isso mesmo, é esse nome mesmo, muito bem. Ele termina seus dias no hospital da Suécia, com câncer, e esse homem não podia falar mais,
não podia falar de Deus, do Evangelho. Esse homem mandou que colocasse no seu leito, sobre o seu peito, um monte de folhetos evangelísticos. Ele podia não falar, mas toda pessoa que entrava no seu quarto, ele dava folhetos. Isso é superação. Isso é servir o Senhor com alegria. E para isso nós precisamos de superação. E até hoje, quando eu canto aqui no nosso cenário os hinos de Fanny Crosby, uma compositora de mais de 9.000 hinos sagrados que ela fez para a glória de Deus. O primeiro hino que ela compôs, ela tinha 45 anos de idade. Por isso que eu digo, nunca é tarde. Alguém pode dizer, pastor, mas ela fez realmente, e compôs 9.000 hinos. Mas qual é a novidade? Novidade é que ela era uma mulher cega. Fanny Crosby está aí nos nossos cenários. Servir o Senhor com alegria é preciso superação. Alguém pode dizer para mim, pastor, o senhor não está passando pelos problemas que eu estou passando. O senhor não vive as circunstâncias que eu estou vivendo. É verdade. É verdade. Nós acabamos de ver exemplos bíblicos e extra-bíblicos de gente que serviu ao Senhor com alegria, porque encontraram o caminho da superação, porque foram motivados com uma força muito maior, que é a graça de Deus. Mas é uma outra coisa que nós precisamos também. Precisamos. Dedicação. Servir ao Senhor com alegria. Não tem como servir ao Senhor com alegria se não nos dedicarmos àquilo. Todos nós conhecemos a frase de Thomas Edison, um homem que deu à luz, salvo as suas proporções, obviamente, o homem da lâmpada. E nós sabemos que uma das frases de Thomas Edison era o seguinte, que todo mundo precisa de 99% de transpiração e apenas 1% de inspiração. Seja, dedicação. E junto a essa frase de um grande que foi Thomas Edison, eu junto uma frase de Leonardo da Vinci, o grande artista da Renascença. Leonardo da Vinci diz o seguinte: primeiro a dedicação, depois a habilidade. Primeiro a dedicação. Isso é servir o Senhor com alegria. Quando a dedicação. Algumas universidades têm alguns motos, algumas frases. Existe uma universidade dos Estados Unidos chamada Georgetown. É uma universidade de cunho romanista, mas tem uma frase muito bonita. Uma frase, parte dessa frase é um lema dos jesuítas, em latim. Está escrito no hall daquela universidade: ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. E aí continua a frase em latim: e para a salvação do homem. Para a maior glória de Deus e para a salvação do homem. E aí você tem uma universidade onde ensina o saber e a ciência, porque o saber e a ciência seja também para a glória de Deus, e seja o estudo, o conhecimento para salvar outras pessoas. Para isso você precisa de dedicação. Como é que a gente vai servir ao Senhor com alegria, se não nos dedicarmos? E isso me faz lembrar uma história de uma mãe que costumava levar a criança na escola dominical. E esse é um alerta para os pais. Veja lá. Uma mãe costumava levar a criança na escola dominical e ela parava o carro, a criança ia para a escola dominical e ela ia embora, ela não ia para a igreja. Um dia a criança entrou no carro triste da vida, dizendo, a mãe então disse: filho, por que você está triste?
Ah, mãe, porque eu aprendi lá na igreja que Jesus era judeu. Eu acho que aquela criança era antissemita. Antissemita, né? E aí a mãe vai dizer o quê? Vai explicar o que se ela não vai para a igreja. O que ela disse? Ah, meu filho, não fica triste não, porque de fato Jesus era judeu, mas o seu pai era presbiteriano. Então, quando nos tem o que falar, o que é que sai? Que tipo de ensinamento é que sai? Então, meus irmãos, servir ao Senhor com alegria. A motivação está na visão da graça de Deus, que tem dado a bênção da vida. Existe a brevidade da vida. Um dia o fio de prata há de se romper, e a flor há de murchar e cair. Mas até lá, que Deus nos dê força para servi-lo com alegria. A nossa motivação está na graça de Deus. A nossa superação é vencer os obstáculos, custe o que custar. A nossa parte é nos dedicar, ou seja, fazer melhor para Deus, melhor, e nada menos do que o melhor. E seja isso tudo pela glória de Deus, e todos digam comigo, amém. Amém, meus irmãos.